Oi, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o envelhecimento sensorial. O que acontece com os 5 sentidos do nosso corpo com o nosso processo de envelhecimento ao longo do tempo. Então, o envelhecimento sensorial está fortemente relacionado com alterações na qualidade de vida do idoso, porque ele está associado com o aumento do declínio cognitivo, o aumento do isolamento social e, por causa disso, muitas vezes um transtorno depressivo. Na internação hospitalar, se é visto que quando os idosos internados ficam sem óculos, sem o aparelho auditivo, isso está bem relacionado com o aumento de quadros de delírio. Ou quando estão sem a prótese dentária e estão mantendo a alimentação por via oral, isso pode levar muito ao risco de desnutrição. Então, pensar nesses detalhes está incluído num protocolo humanizado, além de sempre buscar o diálogo com o paciente e com os familiares, justamente até para explicar que muitas vezes esses déficits sensoriais eles podem ter alternativas para serem minimizados e para que os familiares e o próprio paciente entenda o quanto isso afeta na sua qualidade de vida e na sua independência funcional. Então, os idosos geralmente pensam, e os familiares também, que não está enxergando bem, não está ouvindo bem, não está sentindo tanto gosto na comida, isso é normal. Isso faz parte do envelhecimento. Tá assim porque tá velho. Em parte é verdade, em parte é. Realmente, com o envelhecimento tem um prejuízo sensorial. Mas isso não é o fim do mundo e tem muitas opções de manejo para tratar e para lidar com essas perdas sensoriais que podem ter uma influência bem positiva na qualidade de vida e na independência dessa pessoa. Então, vamos falar um pouco sobre as principais alterações que acontecem nos 5 sentidos, né? E de algumas estratégias que a gente tem para lidar com isso. Então, em relação ao paladar, né? Sabe-se que o paladar e o olfato, eles afetam diretamente o apetite, as escolhas alimentares e a ingesta alimentar. Né? Isso a gente vê por nós mesmos. Quem nunca sentiu o cheiro de um cafezinho recém-passado ou o cheiro de um alho e uma cebola sendo refogados no fogão e sentiu fome, sentiu vontade de comer aquilo ali? Pode nem estar com fome antes, mas tu sentiu aquele cheiro e imediatamente tu tem vontade de consumir aquele alimento. Então, se tu não sente mais o cheiro, não sente mais os gostos, tu acaba diminuindo a tua vontade de comer. Quando come mais por necessidade, quando bate muita fome que tu se sente obrigado a comer. E também as tuas escolhas alimentares ficam diminuídas, né? Porque se tu não sente a diferença nos gostos, para que variar na tua alimentação? Então tu pode comer qualquer coisa, já que não vai sentir prazer com aquilo. Isso também influencia no risco de desnutrição desses idosos, principalmente nos que moram sozinhos, porque se eles já não sentem mais prazer em comer, eles comem qualquer coisa e comem pouco, comem bem menos do que pessoas mais jovens. Além disso, o cheiro e o gosto eles estão relacionados com secreções salivares, secreções gástricas, pancreáticas e intestinais que são fundamentais para o processo de digestão. Até mesmo, como eu dei um exemplo anterior, de sentir o cheirinho e já sentir vontade de comer, a gente sente o cheirinho e já fica com água na boca. Já aumenta a nossa produção e liberação de secreções salivares. Então, para a gente ver como isso está bem relacionado, bem íntimo uma coisa com a outra. Além disso, se sabe que no envelhecimento tem um aumento do limiar, tanto para gosto quanto para cheiro. Então, eu vou precisar de muito mais estímulo para poder despolarizar esses neurônios que vão levar essa informação sensorial. Então, eu vou ter menos receptores, eu vou precisar de muito mais estímulo para fazer essa despolarização, então o meu limiar vai estar aumentado para essas duas características, o gosto e o cheiro. Além disso, muitos idosos, pelas comorbidades que eles têm ao longo do processo de envelhecimento, fazem uso de várias medicações, e essas medicações podem provocar algesia, que é a perda da capacidade de sentir o sabor, a hipogeusia, que é a diminuição da capacidade de sentir o sabor, e a disgeusia, que é a percepção distorcida dos sabores. O número de papilas gustativas da língua ele não é alterado com o passar do tempo, mas se sabe que a quantidade de células sensoriais em cada papila pode estar diminuída no idoso. Então, a gente tem mecanismos sensoriais para gustação, para temperatura, para textura, para dor, e tudo isso vai levar informações para o sistema nervoso central, onde essas informações vão ser interpretadas. Então, a gustação, a plena gustação,
ela depende tanto do paladar funcionando, quanto do olfato funcionando, quanto do sistema nervoso central funcionando. Tudo isso tem que estar junto, em harmonia e sincronizado. O gosto em si, ele depende tanto do paladar quanto do olfato. Essas duas coisas estão muito ligadas. Tanto que a mastigação em si, ela libera odores e bombeia retrogradamente esses odores para a cavidade nasal. Então não é só o cheiro que a gente sente antes de comer a comida, mas também o cheiro que a gente acaba percebendo, né, internamente enquanto está fazendo o processo de mastigação. Tudo isso relacionado vai nos trazer o prazer do alimento. Isso é tão verdade que quem não tem aquela memória assim de uma comida da infância ou da avó que faz ou que a mãe faz, que só de lembrar daquela comida tu já sente o prazer de comer ela, já sente vontade de comer, tu sente o cheiro, dá para lembrar o gosto da comida. Então essas coisas estão muito relacionadas e o prazer do alimento ele é muito importante para estimular a ingesta alimentar. É sempre importante no idoso investigar possíveis causas não naturais para a diminuição do paladar. Por exemplo, uma má adaptação à prótese dentária, doenças ou lesões dentro da boca e o uso de medicações que podem estar alterando o paladar, né? Caso haja essa diminuição não natural, existe uma estratégia que é a suplementação de zinco, que ela está muito relacionada principalmente com as alterações causadas por medicação, que podem, de certa forma, diminuir essa alteração e restaurar um pouco a sensação do paladar. E também, em todos os casos, incluir condimentos que realcem o sabor do alimento e aí vão causar o aumento do apetite. Então, se eu preciso de mais estímulo, como eu estava falando, para alcançar o limiar de despolarização, então a inclusão de condimentos na preparação do alimento pode me dar esse estímulo a mais que eu preciso para despolarizar. Mas o olfato, ele é muito mais afetado com o processo de envelhecimento natural do que o paladar. O rinoencéfalo, né, que é o centro olfatório, ele compreende as áreas olfatórias e límbicas, e elas estão intimamente relacionadas. Então é muito do que eu estava falando agora há pouco, né, de relacionar um cheiro com uma comida, com uma memória, né? Isso tudo está muito relacionado até por estar ali sendo coordenado na mesma área cerebral. Então, por causa disso, a função olfatória está bem relacionada com a função cognitiva. Tanto é que se percebe prejuízos na capacidade olfatória logo no início de algumas doenças, como o Alzheimer e o Parkinson. Então, no caminho desse estímulo olfatório, ele vai entrar aqui pela cavidade nasal, né? Ou retrogradamente pela cavidade oral durante a mastigação. E ele vai ser percebido por essas células nervosas. Mas para que isso aconteça, as partículas de odor que entram na cavidade nasal têm que ser diluídas no muco nasal, que é esse muco produzido aqui pelas células do epitélio olfativo. Depois dessa diluição no muco, é que ele vai poder ser percebido pelas células nervosas que vão levar esse estímulo ao bulbo olfativo. Então, a renovação do muco ela é dependente da atividade mucociliar. Para renovar esse muco do epitélio olfativo, eu vou depender dos cílios da membrana do epitélio olfativo para fazer a limpeza e a renovação desse muco, para que ele esteja sempre limpo, para que ele esteja sempre fluido, né, para que possa ser diluída ali as partículas de odor. Nos idosos, há uma diminuição tanto na secreção desse muco quanto na fluidez dele, o que vai influenciar diretamente também na percepção sensorial do olfato. Além disso, tem uma diminuição na concentração de neurônios. Esses dois fatores vão contribuir muito para esse aumento do linear do qual eu vinha falando. Além disso, tabaco, poluentes, infecções respiratórias e processos alérgicos crônicos também afetam o clearance mucociliar nasal, que é justamente esse processo de limpeza da atividade mucociliar. Quando há um dano grave e irreversível do sistema olfatório, é muito importante se preocupar com a segurança do idoso. E aí a gente tem algumas estratégias para fazer isso, para cuidar desses detalhes, como, por exemplo, instalar sensores de vazamento de gás,
Tá sempre atento com o prazo de vencimento, de validade dos alimentos, para que eles não sejam consumidos depois do prazo de validade, já que o idoso não vai ter essa percepção de sentir o cheiro do vazamento de gás, por exemplo, ou de perceber se uma comida tá própria para o consumo ou não pelo cheiro. É muito importante que essas coisas, esses pequenos detalhes, sejam vistos com bastante atenção. Já na visão, há uma relação bem estabelecida entre problemas visuais e o envelhecimento. Se sabe que 14% das pessoas entre 70 e 74 anos têm dificuldades visuais, 32% das pessoas acima de 85 anos têm algum grau de perda visual e 90% dos idosos precisam fazer uso de lentes corretivas, como óculos, por exemplo, ou lentes de contato. Então, por volta dos 60 anos, há uma redução de metade do diâmetro pupilar do que se tinha aos 20 anos de idade. E junto com isso também tem uma diminuição na velocidade de reação das pupilas à luz. E também uma disfunção dos músculos extraoculares, que causam a perda da amplitude das rotações oculares. Então, como a gente viu lá na aula da colega de músculo, né, que a gente tem a sarcopenia, tem perda de força muscular, isso também afeta os músculos responsáveis pela motricidade ocular. Então, todas essas alterações vão levar a uma diminuição da acuidade visual, diminuição da adaptação ao escuro, da tolerância ao brilho, da capacidade de discriminar as cores e da capacidade de leitura, o que aumenta o risco de queda, principalmente em ambientes com diferentes intensidades de iluminação, devido a essa diminuição da adaptação ao escuro, de se adaptar a um ambiente escuro. E é mais fácil para todas as pessoas distinguir tons de verde e azul do que tons de amarelo e vermelho. Isso é mais intenso ainda nos idosos. Então, uma coisa que se sugere, por exemplo, é trocar os utensílios de uso diário do idoso por coisas que sejam de tons verde e azul, para facilitar o idoso localizar e utilizar esses objetos. Essas alterações são bem importantes porque elas estão associadas com declínio cognitivo, com quedas que podem levar a fraturas de quadril, que é uma complicação bem grave no idoso, a limitação funcional, ao isolamento, perda da qualidade de vida e, claro, isso tudo pode levar a quadros de depressão e até mesmo de óbito. Se você tem ainda algum grau de visão residual, existem estratégias de reabilitação para isso, que vão buscar restabelecer a funcionalidade e melhorar a qualidade de vida desse idoso. Isso vai ser feito através de aumento de habilidades motoras, do uso de equipamentos de auxílio visual, como óculos e lentes de contato, e da adaptação do ambiente domiciliar. Claro que também é muito importante o suporte da família, e para isso há orientações que a gente pode dar para o próprio idoso e para a família de coisas que podem ser feitas no seu ambiente doméstico, durante suas atividades cotidianas. Como, por exemplo, manter sempre cores vivas e contrastantes no ambiente doméstico, para facilitar que o idoso enxergue as coisas, perceba os objetos e faça uso deles. A menos que o idoso tenha algum déficit auditivo também, sempre falar diretamente com ele, na frente dele, permitindo que ele te veja, e evitar falar nas costas dele ou num cômodo separado, tá sempre dentro do campo visual do idoso. Evitar mudar a mobília ou os objetos pessoais do idoso de lugar, sendo que ele já está habituado com aqueles lugares. Trocar esses lugares vai dar um desafio a mais, que na verdade vai dificultar e não estimular o idoso. Então, tentar manter aquela rotina, manter tudo sempre no mesmo lugar. Instalar uma iluminação na cabeceira da cama e no caminho até o banheiro para ser utilizada à noite, justamente por causa daquela perda da capacidade de adaptação ao escuro. Então, para evitar o idoso, de repente, levantar no quarto escuro e aí ir até um corredor acender uma luz, ou ir até o banheiro acender a luz do banheiro, e aí ter esse déficit na adaptação e acabar tendo alguma tontura, ou correndo mesmo o risco de tropeçar e cair, ter uma lesão muito mais grave. Permitir, né, se tu está acompanhando o idoso no seu ambiente, que ele segure o seu braço para se deslocar entre os cômodos da casa. Dizer sempre o seu nome ou avisar o idoso que está entrando no ambiente que ele está e que está saindo do ambiente que ele está, para ele saber que ele está acompanhado ou sozinho. Não deixar o idoso sozinho, sem que ele tenha uma parede ou uma mobília para se segurar, para se apoiar. E ser bem claro e específico quando for orientar ele a fazer alguma coisa.
Por exemplo, em vez de dizer senta ali, dizer senta ali na cadeira branca que está do seu lado direito. Isso é bem específico para evitar que ele tenha algum outro problema por causa disso, por não estar enxergando bem. Então, eu trouxe algumas patologias relacionadas ao prejuízo visual, né, com o envelhecimento, sendo que a degeneração macular, ela é a causa mais comum de perda visual grave em pessoas acima de 50 anos. Se trata de um distúrbio degenerativo da mácula, que é a área especializada no centro da retina, que é responsável pela visão nítida. Ela é mais prevalente em mulheres caucasianas, em cardiopatas, hipertensos, dislipidêmicos e tabagistas. E os principais sintomas são metamorfopsia, que é justamente a perda da nitidez na visão, e estocoma central. Estocoma, que é uma mancha escura, nesse caso, no centro da visão. Então, eu trouxe aqui uma imagem. Aqui do lado direito a gente tem uma imagem normal, e aqui do lado esquerdo uma imagem de degeneração macular. Então, dá para ver claramente aqui a perda da nitidez da visão e o estocoma no centro da visão. Os principais sintomas são dificuldades para leitura, reconhecimento de faces, dificuldade para estimar a distância e a profundidade, por exemplo, entre o teu pé e o degrau, ou de uma parte ou outra do solo, quando tem alguma irregularidade, o que aumenta bastante o risco de quedas. E também dificuldade para perceber cores e contrastes. Geralmente ela começa numa vista, mas na maior parte dos casos ela progride para sintomas bilaterais e acomete as duas vistas. E o tratamento ele é a base de reposição de vitaminas associadas a minerais, terapia fotodinâmica e também pode ser feita fotocoagulação a laser. Outra das campeãs de bilheteria é a retinopatia diabética, que é a principal causa de perda visual nos diabéticos. Na maior parte dos casos não tem sintoma, até que chegue a uma fase mais avançada de comprometimento da doença. Ela está presente em 95% dos diabéticos tipo 1 e em 60% dos diabéticos tipo 2. E ela pode ser não proliferativa ou proliferativa. A não proliferativa causa microaneurismas, hemorragias na retina e presença de exudato. Já a proliferativa, ela tem como característica a formação de novos vasos sanguíneos que podem causar hemorragias e fibrose reacional dentro da retina. Então, os principais sintomas são borramento visual, estocomas ou deslocamento da retina, a metamorfopsia, né, que é a perda da nitidez na visão, hipersensibilidade ao brilho, perda de sensibilidade às cores e ao contraste e, em casos mais extremos, a cegueira. Também pode acontecer uma perda visual súbita devido à hemorragia, e geralmente nesses casos o paciente relata, o idoso relata, né, que teve um borramento visual ou uma sensação de véu sobre o olho. Mas na maior parte do tempo ocorrem flutuações na acuidade visual devido à hidratação do cristalino, edema ou hemorragias. Isso está bem relacionado com o controle da glicemia, né, já que a glicose é uma molécula extremamente hidrofílica, né? Então, ela sempre puxa a água para perto de onde ela está, né? Favorecendo a presença de edema quando a glicemia está alta e favorecendo também a desidratação quando a glicemia está baixa. Então, ter um controle da glicemia e também da hipertensão é bem importante, né? Para prevenir, para controlar a retinopatia diabética. E também o uso de medicações com menor risco de hipoglicemia, né? Porque às vezes o idoso não sabe bem como utilizar a medicação, aí tá com a glicemia um pouco alterada, aí usa uma medicação muito forte, com risco muito grande de hipoglicemia, fica sem comer por um tempo e acaba tendo quadros de hipoglicemia que favorecem a retinopatia diabética e até o surgimento de hemorragias que podem levar a esse prejuízo severo da visão. Mas também pode ser tratamento feito com fotocoagulação a laser. Então aqui tem um exemplo, né, da retinopatia diabética. Então a gente tem aqui à direita a imagem normal, de uma visão normal, e aqui à esquerda a gente tem a visão da retinopatia diabética, onde a gente pode ver principalmente aqui a perda da nitidez e aqui, tanto no centro quanto nas extremidades, a presença de estocomos. Outra bem prevalente é a catarata,
que é uma opacificação da lente do cristalino, que vai impedir gradualmente a passagem da luz. Ela pode ser causada tanto por traumas oculares, por inflamação, por diabetes mellitus descompensada, que na verdade é uma doença basicamente com uma inflamação sistêmica, por exposição prolongada à radiação ultravioleta, por alguns medicamentos como corticoide, por exemplo, e também por distúrbios nutricionais. A taxa ela aumenta bastante com o avanço da idade, né? Se sabe que entre pessoas com 52 e 64 anos, a taxa de prevalência é de 2,5%. Quando a gente vai olhar uma faixa etária de 75 a 85 anos, essa taxa ela sobe significativamente para 45%. Então, vão ter principalmente diminuição da acuidade visual, a visão borrada, hipersensibilidade ao brilho, alterações na percepção de cores e a metamorfopsia. O tratamento geralmente ele é cirúrgico, né, com remoção total ou parcial da lente opaca, e a colocação no próprio procedimento cirúrgico de uma lente intraocular, ou se não colocar essa lente intraocular, fazer só a remoção, e aí pode fazer o uso de lentes corretivas, né, como óculos, por exemplo. Então aqui, só para exemplificar também, temos à direita a imagem normal e à esquerda a imagem da catarata, né, com principal característica a metamorfopsia. E aí, por último, temos o glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular, pode causar danos severos ao nervo óptico e à retina. Os fatores de risco mais prevalentes são a idade avançada, indivíduos afro-americanos, pessoas que têm parentes em primeiro grau que têm glaucoma, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e alto grau de miopia. O glaucoma ele pode ser em ângulo aberto, que é o mais comum, em 80% dos casos, na qual ocorre uma maior produção de humor aquoso do que drenagem. Né? O humor aquoso, que é um líquido basicamente formado por água e minerais que mantém a lubrificação do olho. Ou ele também pode ser de ângulo fechado, que é a minoria dos casos, onde há uma obstrução à drenagem desse líquido humor aquoso entre a córnea e a íris. Os principais sintomas são cefaleia após a leitura ou em ambientes com iluminação inadequada, incapacidade de distinguir cores e comprometimento da visão noturna. Os pacientes, os idosos, comumente relatam a visão em túnel, né? E também pode acontecer visão borrada ou dor ocular, principalmente depois de exercício intenso. O tratamento ele pode ser farmacológico, cirúrgico ou os dois. Então aqui tem uma imagem de glaucoma, a gente vê à direita a imagem normal e aqui à esquerda aquela característica que eu comentei de visão em túnel. Quanto a alterações na audição, os sons eles são descritos com base na sua frequência, né, graves ou agudos, e na sua intensidade, alto ou baixo, que é medido em decibéis. O comprometimento auditivo ele pode ocorrer tanto por perda da sensibilidade à frequência, quanto perda da sensibilidade à intensidade, ou os dois simultaneamente. Se considera uma perda auditiva leve, uma perda de 25 decibéis, uma perda moderada de 40 decibéis, e acima de 60 decibéis, uma perda auditiva grave. Então, o som, basicamente, ele entra aqui no canal auditivo, ele passa pelo tímpano, ele reverbera nos ossículos, né, no martelo, na bigorna e no estribo, e daqui, essa vibração causa uma alteração no líquido da cóclea, onde essa alteração vai ser percebida pelo nervo coclear, e vai ascender para o sistema nervoso central para ser interpretada. As células auditivas, quando elas passam por algum processo de destruição, elas não têm a capacidade de se regenerarem. E a perda auditiva, ela pode ser tanto por condução, quando o problema está aqui, entre a passagem do canal auditivo, o tímpano e os ossículos, ou ela pode ser sensorineural, quando o problema está na cóclea, no nervo coclear, ou no sistema nervoso central, como uma perda da capacidade de interpretação do som que é ouvido. No Brasil, a gente sabe que há mais de 5 milhões de deficientes auditivos, sendo que pessoas com 60 anos, 44% têm deficiência auditiva, entre 70 e 79 anos, 66% têm,
e acima de 80 anos, 90% dos idosos vão ter deficiência auditiva. Se sabe que acima dos 40 anos, o aparelho auditivo ele fica mais suscetível a alterações, e isso é mais prevalente em homens. Então se suspeita que a questão hormonal tenha um fator importante nessa fisiopatologia. Então, se a alteração for nas células sensoriais do órgão de corte, teremos perda para sons de alta frequência. Se forem neurônios aferentes, perda na capacidade de discriminar as palavras. Se for na estria vascular, redução do volume do som ouvido. Se for na membrana basilar, uma perda de mais de 50 decibéis em todas as frequências. E se for no sistema nervoso central, então o problema vai estar na dificuldade de entender o som que foi ouvido. Uma das primeiras manifestações de presbiacusia, que é justamente essa diminuição na capacidade auditiva, é a redução da capacidade discriminatória de sons com alta frequência em ambientes com ruído de fundo. Então, tem um som de alta frequência, eu tenho muito ruído de fundo, eu não consigo interpretar aquele som. Na maior parte dos casos, a leitura labial ela compensa parcialmente essas perdas. Então, eu não estou ouvindo, mas eu consigo ler o que a pessoa está falando pelo movimento labial. E a dedução pelo contexto. Então, às vezes eu não consegui ouvir uma palavra ou outra, mas pelo contexto eu vou deduzindo o que a pessoa me disse. Os principais fatores são a genética, exposição prolongada a ruídos, exposição a solventes, o tabagismo, a diabetes mellitus, doenças de vias respiratórias, infecções e medicamentos como diuréticos, quimioterápicos e antibióticos. Então, o manejo da perda auditiva ele se dá basicamente pelo uso de aparelhos de amplificação sonora, quando o problema é na condução. Então, quando eu tenho uma perda da sensibilidade, tanto em frequência quanto em decibéis, eu posso utilizar de um aparelho que vai amplificar esse sinal, que está diminuído, para que eu consiga entender e interpretar. Só que a maior parte dos idosos acaba não fazendo uso desse tipo de tratamento, desse tipo de estratégia de manejo, porque muitos deles consideram que é normal isso com o avanço da idade e que não tem o que fazer. E muitos também têm problemas de adaptação com os aparelhos. Então é muito importante que se faça uma reabilitação aditiva, né? Que é o fato de ensinar o idoso a utilizar o seu aparelho. Tem aparelhos de diversas marcas, de diversos modos de funcionamento. Tem aparelhos mais tecnológicos, mais analógicos. Tem até um que tu conecta com o iPhone para fazer o ajuste fino, se precisa amplificar mais ou menos. Então, ensinar o idoso a manejar o seu aparelho, encontrar um aparelho que seja adequado para aquele idoso, né? E fazer um acompanhamento de como ele está se adaptando com aquilo ali e também dos efeitos psicológicos que vai ter aquilo para aquele idoso, porque muitos idosos não aceitam que tem perda auditiva, não aceitam que precisam de alguma coisa para ajudar eles nisso e muitos até não usam por uma questão estética. Então é muito importante todo esse acompanhamento nesse processo para que os idosos passem a aderir mais o uso dos aparelhos de amplificação sonora e não só por um período curto de tempo, mas também aderir a longo prazo, porque muitos deles acabam desistindo do uso a longo prazo dos aparelhos. Caso o problema não seja de condução, também pode ser feito um implante coclear. Quanto às alterações no tato, o nosso corpo ele tem um sistema sensorial somático bem rico, né, para perceber sensações de tato, de pressão, de temperatura, de vibração, de dor e de propriocepção. Então, esses primeiros que eu falei, o tato, pressão, temperatura, vibração e dor, eles estão presentes principalmente na pele, ao longo de todo o nosso corpo. E os receptores de propriocepção estão mais nas cápsulas articulares, nos tendões e nos músculos. Então, o estímulo, ele chega, seja de tato, de pressão, de temperatura, de vibração, de dor ou de propriocepção, chega no receptor, é conduzido por um neurônio periférico até a medula espinhal, onde ele ascende para o sistema nervoso central, no qual ele vai ser interpretado. Então, o envelhecimento está muito associado com a diminuição da percepção de todas essas sensações. Tanto por deficiências microcirculatórias nos receptores, na medula ou no córtex, ou principalmente por neuropatia periférica, que pode ter diversas causas, seja deficiência vitamínica, diabetes mellitus, abuso de álcool, doenças renais, neoplasias, doenças autoimunes,
infecções ou exposições a toxinas. Isso é bem perigoso porque pode levar a quadros de hipotermia, de queimadura, de congelamento nas extremidades, né? Já que o idoso perde essa capacidade de saber se está muito quente ou se está muito frio porque ele não consegue mais ter essas sensações de temperatura. Também pode causar úlceras de decúbito, né? Considerando que ele não tem mais a sensação de pressão para perceber que tem que mudar de posição, e a perda da percepção da posição dos membros em relação ao solo, o que é bem grave porque aumenta muito o risco de quedas. Isso está bem relacionado com as alterações de propriocepção, né? Propriocepção nada mais é que as informações que eu recebo do meu exterior em relação ao meu corpo. Então, graças à propriocepção, eu vou ter capacidade de alterar o meu equilíbrio, a minha relação postural, eu vou ter a percepção de onde está o solo, da quantidade de pressão que o solo está fazendo no meu pé. Então, essas percepções são muito importantes para, por exemplo, não tropeçar num degrau, não tropeçar num tapete. Saber a posição que o meu membro está em relação ao solo é de extrema importância. Então, algumas orientações para o idoso e para a família é limitar a temperatura máxima da água, se habituar a verificar a temperatura antes de se vestir, não esperar estar com frio para pôr um casaco, não esperar estar com calor para tirar o casaco, inspecionar os sapatos antes de colocar para ver se não tem nada lá dentro que possa machucar, uma pedrinha, uma costura, alguma coisa, manter as unhas dos pés sempre limpas e cortadas, e examinar sempre os pés, o sacro, a nuca, os pontos de principal pressão, onde possa estar se desenvolvendo alguma úlcera, alguma lesão que o idoso não está sentindo, mas que pode estar acontecendo. E não considerar que a lesão não é grave porque ela não dói, já que provavelmente a percepção de dor vai estar alterada, vai estar diminuída. Então, mesmo que não cause uma dor muito relevante, a ferida pode ser grave. Então, sempre procurar cuidar, estar atento a isso e tratar o mais rápido possível. Então, basicamente era isso, né, que eu queria falar sobre o envelhecimento dos 5 sentidos, para se ter na ideia que tudo isso é uma alteração importante, que tudo isso merece atenção, né? Já assim como a gente dá atenção a doenças cardíacas relacionadas ao envelhecimento, a doenças pulmonares relacionadas ao envelhecimento, não tratar os sentidos, a percepção sensorial como uma coisa natural, inerente do envelhecimento, que não se pode fazer nada, né? Tudo isso tem que ser tomada muita atenção e tem que ser tratada com relevância, com a relevância que merece. É isso aí, muito obrigada pela atenção.